tudo o que se perdeu no fundo do mar será encontrado nos próximos 25 a 50 anos. É esta a previsão enunciada com tecnológica certeza por um dos mais reputados especialistas do setor, que está na origem da caça aos tesouros subaquáticos, a que atualmente se assiste em todo o mundo. Navios considerados perdidos para sempre ou a profundidades inatingíveis passaram a estar ao alcance dos submarinos robôs, armados de sonares de prospecção lateral e dirigidos por computadores. Os tesouros perdidos já localizados ou ainda por recuperar nos 7 mares e de que há certeza histórica somam bilhões de contos. Para os arqueólogos, um navio afundado é uma cápsula do tempo e uma moeda é um pedaço de história imobilizado num objeto. Para os caçadores de tesouros, uma moeda é uma moeda. Ao longo das costas de Portugal estão afundados mais de 5.000 navios. É um número que inclui as ilhas dos Açores e da Madeira, potencialmente as mais ricas em tesouros. A costa de Portugal ultrapassa por isso, em valor potencial, as já muito exploradas águas das Caraíbas. José Domingos é hoje mestre de uma traineira de peniche. Antes era apanhador de algas e por arrasto de navios naufragados. Deu todos os objetos que foi encontrando, menos um pequeno prato com 600 anos. O senhor ainda nunca o foi avaliar para saber que valor é que o prato terá? Disse-me há bocado que até já se serviu uma vez dele como saboneteira. Exato, isto já uma vez, como isto as pessoas, portanto, quando achei isto, achámos engraçado e pusemos isto como uma saboneteira e pronto. E eu depois, mais tarde, falando com outras pessoas, é que me disseram, isto tem um valor e tal, e acabei por ficar com ele só, mas pronto, só por recordação. Um anel de ouro e uma cruz de prata são exemplos das riquezas apanhadas por José Domingos. A cruz ofereceu-a, julgando que era de estanho. Um exemplo das riquezas que foram retiradas há 20 anos do fundo do mar de Peniche. O decano dos saqueadores do mar português é António Gil, 69 anos, e proprietário da mais antiga empresa de mergulho profissional do país. Hoje, quase reformado, é um arqueólogo amador entusiasta, vocação que lhe ficou do princípio dos anos 60, quando o mergulho profissional era ainda uma atividade rara em Portugal. António Gil fabricava as suas próprias ferramentas e, quando não tinha trabalho, ia tirar tudo o que podia aos navios naufragados que encontrava. Estou-me lembrando de uma recolha de canhões que fizemos na Praia da Salema, foi com grande alegria que no mês ganhámos 400 e tal contos, passando férias e mergulhando ao mesmo tempo para recuperar as peças. Os mergulhadores, já meio dinossauros, todos têm o seu souvenir. Onde é que a encontrou? Esta vez do Cabo da Roca. Entre o Cabo da Roca e o Cabo Raso. Saíram de lá muitas moedas e não fui eu o primeiro. Dizem que o senhor antigamente até tinha o seu galeão particular ali assim na Trafaria, que quando o negócio aqui assim na loja lhe corria menos bem, que o senhor ia lá buscar umas pecitas. Sim, isso é um passado mais ou menos recente. Nos bas-fonds do meio, sabe-se sempre tudo, ainda que a gente não queira. Em alguns lados é o jornal da caserna, aqui é os bas-fonds dos cabarés e os copos, ao que se consta da gente fina em recuperações fora da lei, não é? E não me faça essa pergunta porque fica acanhado. É difícil responder. O escultor Domingos Soares Branco foi um dos clientes de António Gil. Em casa tem um canhão seiscentista português de culatra móvel e no ateliê de onde saíram os monumentos a Joaquim Agostinho e Sá Carneiro, uma fantástica coleção de objetos tirados do fundo do mar. Temos aqui assim um beque de um barco do Sado chamado Rio Mira, que foi o último barco deste tipo. Esta bitácula foi recolhida por Gil em Cabo Verde, era de um barco chamado Senhora das Areias, está perfeitamente a funcionar, mas esteve debaixo d'água centenas de anos. Esta outra, que segundo me disseram era de um barco inglês, esta peçazinha que é em papel, como esteve metida numa bolha de ar, está impecável. Aqui assim, um conjunto de ferramentas de baleeiro, o arpão para poder prender a baleia. Este cá para mim é o que tem mais interesse, que é uma espingarda do século XV, igual àquelas que nós levámos para o Japão e que ensinámos os japoneses a fazer. Isto veio do Burgal, fui eu que recolhi, e eu presumo que era um saco de pólvora preta. Fazia um bocado de espécie o que isto era, no fundo é um arame enrolado, mas depois, junto deste arame enrolado, vinha uma série de miçangas. E se nós enfiarmos essas miçangas que estavam dispersas,
nós ficamos a saber que este arame e estas miçangas eram destinadas a fazer estes colares para depois fazer as trocas com os indígenas. Como todos os colecionadores de antiguidades, o escultor Soares Branco considera que esta é a melhor forma de preservar o passado. Eu penso que respeitar o passado é extraordinariamente importante no presente e para podermos viver no futuro. Se se considerar que uma forma de respeitar o passado é imitá-lo, então João Pedro Cardoso pode ser considerado um mestre. Ei-lo aqui, pretensamente, recuperado no fundo do mar, um astrolábio, um falso astrolábio feito, aliás, por ele próprio. Artista da fibra de vidro, capaz de construir réplicas fidedignas de golfinhos, ânforas e canhões, João Pedro Cardoso serviu também de intermediário em muitos negócios de achados arqueológicos submarinos. Mas não conta tudo o que sabe. Bom, eu posso dizer que o panorama nacional tem sido vítima praticamente de furtos arqueológicos. Todo o mundo tira, apanha, leva para casa, outros vendem, outros destroem, N coisas, não é? Talvez avesso à autenticidade por deformação profissional, João Pedro Cardoso diz, mas diz que sem provas. Eu posso dizer que se fosse a casa de meia dúzia de pessoas, fazia o melhor Museu Nacional de Arqueologia Subaquática do país. Por lei, todos os bens encontrados no mar e sem dono conhecido são propriedade do Estado. Foi o caso dos 8 canhões de bronze retirados em 1993 da Ponta do Altar, próximo de Ferragudo, no Algarve. Foi a maior descoberta arqueológica subaquática tornada pública no ano passado em Portugal e um achado com importância internacional, já que é muito raro encontrar um tal conjunto de peças de artilharia e em tão bom estado. Os canhões têm inscrições do tempo dos Filipes e eram conhecidos como colubrinas bastardas. O seu achador foi um jovem estudante de Biologia da Universidade do Algarve, Luís Bentes. É ele aqui junto de um canhão de ferro numa praia vizinha, já arrependido de ter comunicado tão diligentemente o seu achado às autoridades. É que o Estado, contrariando a lei, não só não lhe pagou a metade do valor do achado, como ainda proibiu todos os mergulhos no local. O caso de Luís Bentes é um exemplo de como as boas intenções da lei podem ser contrariadas por uma má prática, de onde resulta que, em vez de se cativar, se afastam muitos achadores honestos. Em termos puramente económicos, o achado que o Luís Bentes fez é muito valioso. Fala-se em qualquer coisa como 20 mil contos. Como achador, teria direito a 50% desse valor. O Estado já o indenizou, já ao menos trocou correspondência consigo para liquidar esse assunto? Não se passou nada nesse aspecto, não se passou nada. A única pessoa que me mantém informada sobre o que se passa é o Dr. Francisco Alves, o diretor do Museu Nacional de Arqueologia, que me informa sobre o que não se tem passado. A maior parte dos achados arqueológicos subaquáticos é realizada pelos chamados achadores fortuitos. Pescadores, apanhadores de algas, caçadores subaquáticos, mergulhadores amadores ou profissionais que vão todos os dias para o mar. Gente como o instrutor inglês de mergulho Doug Ellis, que também no Algarve, a partir da Praia dos Aveiros, faz 1000 mergulhos por ano e já realizou um bom número de achados. A sua descoberta mais recente, um antigo banco de pesca onde existem 30 ou 40 âncoras de pedra do tipo usado desde os fenícios. Uma descoberta ainda não declarada oficialmente. Doug Ellis critica diplomaticamente a lei e as instituições portuguesas. Para ele, o Estado é o pior dos saqueadores. It's not really for me as a foreigner to comment on the laws of Portugal. All I can say is that in other countries it's a lot easier. In Britain, for example, if you find something of archaeological value, there is a receiver of wrecks. You declare it to them. If the museums are interested or some archaeological institute is interested in keeping it for the heritage of the country, then they will pay the finder the full value. If they're not interested, then it becomes the finder's property and it is up to him to do what he likes with it, really. Vítor Manuel Paiva Santos descobriu em abril passado na Ria de Aveiro um astrolábio de 1575 em bronze marcado a prata. Valor estimado, dezenas de milhares de contos. O achado está hoje nos cofres do Museu da Marinha e o achador à espera do pagamento que lhe é devido. Isto é o póster que eu fiz dele. E ele estava assim quando o senhor descobriu? Estava assim pousado? Estava. Reparei para aquilo, nele meti a mão, em princípio. Mas depois deu-me a ideia que aquilo fosse um volante de fundo de um barco. Um volante daqueles... As válvulas de fundo? Sim, de fundo. E depois ao vir embora, quase acabou o mergulho,
olhei outra vez para aquilo e peguei naquilo. E onde, por acaso, depois vi a navegar com aquilo, a ver o que era, que não era, mas nunca sabendo o que era aquilo. Mas viu que era bronze? Hã? Viu que era bronze? Sim, vi que era bronze. E o meu irmão pegou naquilo, que ele já tinha sido fora d'água, pegou naquilo, até mandou para o carro assim à sorte. Pegou naquilo e mandou à sorte. Vítor Paiva Santos descobriu o astrolábio junto ao cais onde amarra o Ciclone, a embarcação da Armada que fiscaliza a Ria de Aveiro. Então, mesmo em frente ao cais da Marinha, chegam a andar assim à vintena de mergulhadores? Chega, quer dizer, não todos ao mesmo tempo, mas uns mais atrás, outros mais à frente, costuma-se andar lá. À vontade? À vontade, anda sempre, quando não vão todos juntos, anda sempre 12, à vontade. Mesmo durante o dia? Sim, durante o dia. Apesar de suja e poluída, a Ria de Aveiro é um viveiro de mergulhadores e de amêijoas que supostamente os primeiros estão de todo proibidos de apanhar. Mas há crimes que compensam. Justifica-se. Em termos económicos, justifica-se. E há quem chegue a ganhar aqui 50 contos numa única noite de trabalho. António Sá é outro dos mergulhadores atraídos pela Ria de Aveiro. Todos os dias, verão ou inverno, mergulha 2 ou 3 vezes. Foi ele quem guiou a equipa de reportagem numa visita às riquezas da Ria. António Sá já declarou a descoberta de 2 barcos afundados. Num deles, encontrado junto à salina chamada da Gran Caravela, foram retiradas dezenas de peças de cerâmica pós-medieval. Como o mergulho neste lugar é, neste momento, proibido, António Sá preferiu levar a equipa de reportagem a uma outra embarcação afundada, ainda não declarada oficialmente, e onde também abundam restos de louças antigas. Mais tarde, já em sua casa, o mergulhador justifica-se. Tal como Luís Bentes, tal como Vítor Paiva Santos, António Sá também está à espera que o Estado lhe pague a parte que lhe pertence nos achados já declarados. É mais um caso em que o divórcio entre a lei e a prática conduz ao inevitável. E se porventura este mergulhador localizasse algum navio naufragado, carregado, por exemplo, de preciosas louças da China, evidentemente que não o declararia às autoridades. Não é o valor em si das coisas que está em jogo. É uma atitude que eu acho que deveria ser correta. As pessoas ou cumprem ou não cumprem. Se eu tenho que cumprir, a outra parte também deve cumprir. Os direitos são para todos, não é? Eu acho que mais o Estado deveria fazer seguir a lei mais do que o cidadão comum, não é? No Palácio da Ajuda, na Secretaria de Estado da Cultura, funciona a comissão a quem compete legalmente, desde agosto do ano passado, a salvaguarda do património subaquático nacional. Uma lei que impõe ao achador fortuito 48 horas para declarar o seu achado às autoridades, mas que não impõe ao Estado qualquer prazo para o pagamento das indemnizações devidas aos achadores. Mas se aqui a lei peca por defeito, no resto peca por excesso. No entender do professor Marques Guedes, ex-presidente do Tribunal Constitucional, são as inúmeras minúcias do texto que atrasam os pagamentos aos achadores. Eu sei que devemos agir o mais rapidamente possível, ter a coragem de fazer aquilo que os ingleses chamam trial and error. Não há nada pior na vida do que estar à espera da solução ótima. Mas vale fazer com a consciência nítida de que possivelmente se vai errar e aprender com o erro. Então, porquê é que não faz, Sr. Professor? Não faço porque justamente neste caso envolve milhares de contos. Ainda na Ria de Aveiro foram descobertos em março passado os restos de uma outra embarcação quinhentista carregada de cerâmica. Denominada Aveiro A, a jazida encontra-se num local da Costa Nova, onde na maré baixa a água dá pelos joelhos. Quase basta mergulhar a mão para apanhar barros do tempo das caravelas. Graças à intervenção de arqueólogos amadores locais, foi daqui posta a salvo uma das mais expressivas coleções de cerâmica da época dos descobrimentos portugueses. Quanto ao resto do achado, entretanto datado da primeira metade do século XV, exemplar único em Portugal, continua ao Deus dará. O mesmo Estado que não paga aos achadores fortuitos mostra-se incapaz de evitar os saques. E até este momento não recebemos nem da Secretaria de Estado nem do IPAR qualquer resposta.
Passaram-se quantos meses? 6 meses, já lá vão 6 meses desde a descoberta oficial. Embora já houvesse rumores antes de que havia alguns vestígios e espólio, mas há 6 meses foi a descoberta oficial dessa embarcação, uma embarcação do século XV, a embarcação mais antiga que se conhece em Portugal, é que não é só espólio deste município de Ilha, é o espólio, portanto, de todo o Portugal. Parte deste espólio, incluindo até um raro e intacto mielheiro, encontra-se por agora em casa de Carlos Graça, o humilde apanhador de minhoca e pastor metodista que descobriu a jazida de Aveiroá. Carlos Graça nem sequer foi ainda contactado por quem de direito e indigna-se com tanto desleixo. Dói o nosso coração ao ver uma coisa que pode ser útil ser destruída assim, sem responsabilidade, não é? A Comissão Executiva é da opinião que se cometa a uma entidade de direito público o encargo de, por ela ou pela via de uma espécie de subcontratação com uma entidade pública também ou privada especialista na área, proceder desde já a esses trabalhos. Em 1988 e 91, o Museu Nacional de Arqueologia realizou missões nas Berlengas para a recuperação de vários cepos de âncora em chumbo da era romana. O maior pesa mais de 400 quilos e data do século IV a.C. É o vestígio arqueológico naval mais antigo descoberto até agora em Portugal. Luís Veríssimo foi o seu achador. Arqueólogo amador e funcionário da Câmara Municipal de Peniche, descobriu ainda 17 outros cepos nas Berlengas. Já depois dos últimos levantamentos, Luís Veríssimo descobriu outros 3. Os achados foram devidamente comunicados à capitania, mas o mesmo Estado que se mostra incapaz de evitar o saque da embarcação quinhentista em meio metro de água na Ria de Aveiro, pela mesma lógica e maioria de razão, não mostra qualquer interesse em recuperar mais 3 âncoras de chumbo nas Berlengas. Luís Veríssimo voltou ao local do achado com a equipa de reportagem. Os cepos romanos ainda lá estavam à espera que o Estado autorize o seu levantamento ou que algum pescador para fazer chumbadas, o que não seria inédito. Neste momento, portanto, com a lei vigente, que é uma lei puramente comercial, de qualquer intervenção rápida, portanto, de emergência, não é contemplada, portanto, os trabalhos científicos estão reduzidos a zero, portanto, debaixo dos interesses comerciais. Em Portugal realizaram-se até agora cerca de 3 dezenas de intervenções arqueológicas subaquáticas. Tratou-se maioritariamente de ações pontuais de emergência de salvamento de achados fortuitos que estavam em risco de se perder. Foram nomeadamente estes os casos de 2 barcos descobertos durante as dragagens da foz do rio Arade, em Portimão, e de uma armadilha de pesca romana em Silvalde, próximo de Espinho. A primeira escavação propriamente dita realizou-se em 1984 no local de naufrágio do navio almirante francês Océan. Este navio, de 80 canhões, foi encalhado em 1759, perto da Praia da Salema, no Algarve, depois da chamada Batalha de Lagos, entre as marinhas inglesa e francesa. Do Océan, objeto de várias pilhagens, foi então levantado o espólio possível e a campanha culminou em 93 com a colocação de um itinerário subaquático. Esta campanha foi efetuada a partir de um campo de trabalho montado junto às ruínas romanas da boca do rio, entretanto também desentulhadas. Um verdadeiro acampamento arqueológico, repetido durante uma dezena de anos, onde participaram centenas de estudantes e mergulhadores amadores de várias nacionalidades. A dirigir estes trabalhos esteve sempre um mesmo homem, Francisco Alves, o primeiro arqueólogo subaquático português e, simultaneamente, o diretor do Museu Nacional de Arqueologia. Figura carismática, com o chapéu à Indiana Jones, o cachimbo e o jipe sempre avariado, Francisco Alves é idolatrado por uns, pelo seu entusiasmo e integridade moral, e odiado por outros, devido a um excessivo protagonismo e alguma desorganização. Convenhamos que para 15 anos de atividade, para os cerca de 5 mil navios afundados que se supõem existirem na costa portuguesa, 3 dezenas de intervenções não é muito. Eu acho que, à escala dos nossos recursos, à escala da nossa arqueologia subaquática, em que eu durante 10 anos, como disse, fui o único arqueólogo, à escala das minhas disponibilidades pessoais, em que para fazer a arqueologia subaquática tinha fins de semana e férias, muitíssimo foi feito. Do trabalho feito ao longo dessa década e meia de atividade, resultou um espólio arqueológico tratado, limpo e catalogado pelo Museu Nacional de Arqueologia.
Parte desse património encontra-se agora na exposição Lisboa Subterrânea, que integra as comemorações da Capital Europeia da Cultura 1994. Nos armazéns do Museu Nacional guardam-se, entretanto, milhares de outras peças recuperadas ao longo dos anos nas costas portuguesas. São peças tão valiosas como as já expostas, mas que ainda não vieram a público. Estão talvez à espera de uma grande exposição sobre os tesouros do mar português. Outro trabalho desenvolvido ao longo destes anos é a Carta Arqueológica Subaquática Nacional. Nela se registram 5.000 achados de navios portugueses perdidos em todo o mundo e de navios de qualquer nacionalidade naufragados em águas portuguesas. É uma informação reservada, confidencial, secreta? Não podemos dizer que seja uma informação confidencial, mas naturalmente tem que ter as suas reservas, não é? Mas o Museu Nacional de Arqueologia também tem os seus próprios naufrágios, ou mais exatamente o seu material obsoleto a apodrecer em velhos armários. Nas traseiras do próprio Mosteiro dos Jerónimos há um laboratório onde as peças retiradas do fundo do mar esperam às vezes anos no fundo dos tanques de dessalinização. Só aqui trabalha uma colaboradora paga do próprio bolso de Francisco Alves. Para todas as campanhas levadas a cabo em Portugal, em 1993, o orçamento não chegou aos 5.000 contos. Mário Jorge de Almeida é um arqueólogo que se fartou de trabalhar sem condições. Durante mais de uma dezena de anos, foi o braço direito de Francisco Alves no Museu de Arqueologia e o homem que organizava e desenvolvia muito do trabalho de campo. Um dia, ajudado por um ordenado simbólico, cansou-se do há barco não há motor não há barco. Hoje não se vive com 80 contos em Portugal. Mendiga-se. E cheguei aos 40 anos e disse que não queria mais. Dei tudo aquilo que sabia. A minha experiência, o meu esforço, tudo aquilo que eu sabia fazer e que não sabia e que aprendi. Várias pessoas aprenderam. Todas as pessoas se desligaram e eu acabei por ficar sozinho. Ficar sozinho, como é evidente, agarrado a uma instituição que apoiava, que fazia o que podia, mas que podia muito pouco, faça aquilo que há para fazer. E eu comecei a apertar parafusos e a reparar equipamentos e passados 12 anos continuo a apertar os mesmos parafusos e a arranjar os mesmos equipamentos que cada vez estão mais degradados e continuo a fazê-lo sozinho. De momento, não há nenhuma campanha científica em curso no mar português. Com o aparecimento da lei atual, em 1993, o primeiro resultado visível foi a suspensão do pouco que se fazia. Todas as autorizações para qualquer campanha são agora concedidas pela Comissão do Património Subaquático, soberana na matéria. E por razões que lhe assistem, a Comissão não só não concedeu qualquer autorização, como em alguns casos nem sequer respondeu a pedidos que lhe foram feitos no sentido de se poder continuar ou concluir campanhas em curso. Assim foi no cemitério de navios de São Julião da Barra, em Lisboa, organizada pela Arqueonáutica, um centro de estudos arqueológicos subaquáticos, e a Associação Cultural Sem Fins Lucrativos, presidida por Francisco Alves, o diretor do Museu Nacional de Arqueologia, aqui sob o chapéu de simples cidadão. A campanha foi interrompida em outubro deste ano, num momento considerado culminante. Nós recuperámos cerâmica, moedas, restos de casco, enfim, todo um manancial de objetos arqueológicos que indiciam que, colocando uma sugadora no fundo, poderá ser um sítio que nos reservará bastantes surpresas. Bom, nunca faz sentido interromper um trabalho arqueológico, não é? Porque até ao momento em que se recupera as coisas do fundo, nunca faz sentido até essa fase interromper qual seja o trabalho arqueológico. Mas, enfim, há regras, nós, portanto, cientistas, temos que as cumprir. Depois do Ocean, a segunda grande campanha arqueológica tem por objeto o galeão espanhol São Pedro de Alcântara. O galeão naufragou na Papou, em Peniche, em 1786, e parte do espólio foi recuperado logo na altura. Também interrompida por força da nova lei, esta campanha tinha sido iniciada em 1988, quando uma equipa dirigida pelo arqueólogo francês Jean-Yves Blot descobriu 4.000 objetos provenientes do São Pedro de Alcântara, entre eles muitas moedas de prata, as piastras negras de Peniche e fragmentos de cerâmica pré-colombiana ainda mais preciosos. Em terra, onde a lei do património subaquático não é obviamente aplicável, na vala comum onde foram enterrados os náufragos, os trabalhos estão a cargo de Maria Luísa Blot. Este ano, levaram à descoberta da tíbia, ainda com grelheta, de um dos prisioneiros. Os resultados serão apresentados ao público numa exposição que agora está a ser organizada no Museu de Peniche. No mar, falta ainda escavar muito, mas também os Blot não receberam qualquer resposta da Comissão aos seus pedidos para continuarem os trabalhos.
Nesta matéria, Jean-Yves Blot está assim condenado e reduzido a organizar seminários no cemitério de navios de Peniche e a estudar num computador os dados recolhidos em 1988. Tanto a comunidade científica portuguesa como mundial, como os próprios círculos administrativos da parte de quem veio essa lei, talvez foram ultrapassados pelo lado extremo que foi tomado por essa nova legislação. É que, de repente, um mundo que era totalmente dedicado à investigação passou a ser exclusivamente regido por leis comerciais e industriais. Há vários fenómenos que estão por trás disso, mas, quer dizer, na verdade, o que é preciso dizer é que a nova lei vem responder a uma pergunta que estava no ar, mas que ninguém tinha ousado responder até então, e o governo português, nesse caso, ousou, foi: pode-se ou não vender objetos arqueológicos tirados de sítios arqueológicos? A resposta, no caso da lei, é sim. É uma anomalia absoluta a nível do planeta. Ilha das Índias Ocidentais, Slaughter Hoods. Dos 254 passageiros, apenas 33 sobreviveram. As 3 toneladas de prata e o dinheiro que o Slaughter Hoods transportava perderam-se no norte da ilha, na enseada do Guilherme. Em 1974, com Portugal mergulhado em convulsões políticas, o belga Robert Stenuy consegue a primeira autorização jamais concedida a um arqueólogo estrangeiro para operar em águas portuguesas. Nous sommes arrivés pile à l'endroit du naufrage et j'ai mouillé le grappin du canot et quand j'ai plongé, il était sur l'ancre de l'épave. Donc on l'a trouvé immédiatement, ce qui est tout à fait extraordinaire parce que qui n'arrive que lorsqu'il y a des documents d'archives très précis. Mais parfois, on passe des semaines, des mois, des années à chercher une épave et parfois, on ne la trouve pas tout simplement. Et puis, nous avons commencé à creuser parce que l'épave était tout à fait ensablée. Et finalement, après avoir enlevé près de 3 mètres de sable, nous avons exposé tous les canons en fer, un petit canon de bronze, des lingots de plomb, beaucoup de débris de bouteilles, des débris de tonneaux, les cerclages de tonneaux. Et puis 144 lingots, voilà, comme celui-là, que je vous montrais il y a un instant. Et vous voyez très bien, là, la marque VOCMZ pour Verenigde Oost-Indische Compagnie. Autêntico tesouro descoberto e levantado em apenas 5 meses, com uma simples autorização do capitão do Porto do Funchal. A descoberta do tesouro do Slaughter Hoods foi apenas mais uma aventura na vida deste belga, hoje com mais de 60 anos, e a postura estudada de investigador científico. Já descobriu 14 barcos afundados, outros tantos achados valiosos, e ainda não perdeu a esperança de encontrar mais alguns. Notre philosophie, si vous voulez, c'est de faire des recherches archéologiques qui se payent elles-mêmes. Ce qui nous permet de travailler tranquillement et sans être pressé et sans devoir faire des concessions au besoin d'argent qui est la plaie de tous les archéologues. Do espólio do Slaughter Hoods restam 2 barras e 2 moedas de prata em casa de Robert Stenuy, mais algumas peças dispersas e 7 lingotes no Museu da Quinta das Cruzes, na Madeira. Uma pequena exposição da arqueologia ou do negócio. Tudo o resto foi vendido por Robert Stenuy, que, arqueólogo ou caçador de tesouros, não deu ainda por concluídas as suas aventuras em águas portuguesas. Onde o segredo é a alma da arqueologia. Nous sommes en train d'introduire dans le cadre de la nouvelle législation une demande de concession pour une épave qui, justement, répond aux conditions que je décrivais il y a un instant, une épave en eau profonde, difficile à trouver, dans laquelle je ne crois pas que personne fera fortune, mais qui, j'espère, sera la première d'une série qui permettra de montrer que l'entreprise privée, avec la collaboration des archéologues portugais, peut faire de l'excellent travail. O italiano Cláudio Bonifácio é um caçador de secretária, um homem capaz de passar meses a coligir dados no mar de papéis antigos e a cruzá-los em computador até pescar essa pepita de informação que lhe vai indicar com precisão o local onde se afundou algum galeão carregado de tesouros. O oceano de documentos onde trabalha é o Arquivo Geral das Índias e fica em Sevilha. Foi aqui que Cláudio Bonifácio obteve a localização, posteriormente declarada às autoridades portuguesas, da fragata espanhola Nuestra Senhora de las Mercedes, afundada pelos ingleses em 1804, ao largo do Algarve. A carga, supostamente ainda intacta, está avaliada em 32 milhões de contos.
E Cláudio Bonifácio já fez, entretanto, outras descobertas. E neste arquivo eu tinha fechado volta dos 320 barcos espanhóis. E a base da documentação está cá neste arquivo. Está tudo cá. Se há sítio no mundo onde a recuperação dos tesouros dos galeões atingiu as proporções de uma indústria, essa zona é, sem dúvida, a costa da Flórida. Procurar tesouros perdidos é aqui um rendoso modo de vida para alguns, uma estável base de prestação industrial de serviços para outros e também uma obsessão suicidária para muitos. No meio desta rede complexa de aventureiros e cientistas, começam a aparecer os historiadores e os arqueólogos, que, lado a lado, com os novos corsários das profundezas marítimas, vão recolhendo elementos de valor para o conhecimento humano e que, pouco a pouco, ajudam a compor uma imagem cada vez mais clara da Europa a despertar para a febre colonial e a alucinada corrida ao ouro das Índias Ocidentais. A costa da Flórida não podia ser mais propícia para este género de pesquisa. Os galeões vinham da América do Sul literalmente carregados de ouro. O último bordo antes de atravessar o Atlântico era feito junto ao que hoje é o Cabo Kennedy. Neste processo de tentar avistar o que é o único acidente costeiro realmente característico na zona, alguns navegantes aproximavam-se demasiado da costa. Fundos traiçoeiros e mares alterosos tornavam fatais esses erros de navegação. E esta é a matéria-prima para uma verdadeira indústria de minagem dos despojos de há 3 séculos. A tecnologia para os recuperar pode ser artesanal ou do mais sofisticado que há. A caça ao tesouro subaquático é um modo de vida para muita gente na América. Alguém que fez carreira e fortuna com os despojos de naufrágios centenários de naus espanholas e portuguesas é Robert Marks. Com pouco mais de 60 anos, hoje é difícil classificar Marks. Uns anos atrás, pouco depois de sair do Corpo de Fuzileiros Especiais da Marinha dos Estados Unidos, onde aprendeu a mergulhar, Marks poderia muito bem ser caracterizado como um aventureiro. Agora, 40 livros mais tarde, sobre mergulho, arqueologia subaquática e história, Marks pode até ser considerado um académico, e não só. É também um empresário de sonhos que dinamiza capital para subsidiar expedições cada vez mais caras ao fundo dos 7 mares. De acordo com o próprio, as expedições de Marks têm sido bem-sucedidas. Tesouros milenários trazidos dos mares da China e das profundezas do Índico enchem o seu cotidiano e a sua casa, junto à costa da Flórida. Recordações suficientes para um pequeno museu são um adorno curioso de canteiros de flores tropicais do pátio. Preciosidades recuperadas há uns anos nos golfos da Indochina são matéria de import-export para clientes de todo o mundo e para os leilões de raridades da Sotheby's e da Christie's, em Londres ou Nova York. This horse is from the 2nd century BC, early Han Dynasty. Hoje, Marks distribui o seu tempo entre os negócios de antiguidades recuperadas, patrocinando e dando apoio a algumas obras educacionais, como este Museu de Salvados Marítimos na Flórida, e respondendo a solicitações para efetuar palestras sobre arqueologia subaquática. Marks já mergulhou em praticamente todo o mundo, mas apesar dos problemas cardíacos que atualmente o afligem, não tenciona dar por encerrada a sua carreira sem descobrir o que os mares portugueses escondem. Até há pouco tempo, dificuldades na legislação nacional impediam a exploração para fins comerciais dos despojos. É que a anterior ausência de legislação favorecia os patos bravos dos mares. There are countries that have no laws, like your country didn't have a law for all those years. I did find lots and lots of wrecks. I didn't bring anything up. It would have been better if I brought those things up because it exists today. Conceição Silva, um especialista em direito marítimo, é de opinião diferente. Para ele, a pretexto de defender o património, a atual lei limita-se a regulamentar um grande negócio. É claro que toda a gente sabe que o preâmbulo das leis, enfim, passa o termo, é um pouco música celestial, enfim, apontam-se princípios, apontam-se orientações, mas neste caso concreto, a definição feita no preâmbulo está corretíssima porque garante o primado dos aspectos científicos e culturais e, no entanto, quando lemos o articulado, verificamos, ou pelo menos julgamos verificar, que esta lei foi feita para uma exploração extrativa de minério ou de petróleo ou de outra coisa qualquer, dado o peso enorme que há da parte de regulamentação nessa área, por oposição àquilo que eu chamaria a dita componente cultural. Um dos processos mais brutais de pesquisa subaquática é o chamado funil ou caixa do correio.
um tubo em cotovelo que, quando baixado, deflete a turbulência causada pelos hélices de uma embarcação. O objetivo é levantar as areias e expor o que quer que esteja por baixo. Na prática, vida marítima, campos de reprodução de animais e plantas e até muitos dos artefactos mais delicados que poderiam ter interesse histórico são destruídos. Este é o mais convencional dos processos utilizados na Flórida e é perfeitamente legal. Chega a ser praticado durante o verão por mais de 3 centenas de embarcações de caçadores de tesouros que vêm para a Flórida de todas as partes dos Estados Unidos e até da Europa com a ambição de fazer fortuna. É com esta baixa tecnologia que se tem abastecido a maioria dos museus e lojas do lendário Mel Fisher. Um homem que reivindica ser o inventor do sistema do funil, que diz ter descoberto no fundo do mar mais ouro espanhol que ninguém, que ofereceu à coroa de Espanha um raro canhão de bronze recuperado aqui ao largo da Flórida e que, paralelamente com este frenesi mercantilista e kitsch, mantém uma série de operações de conservação e restauro arqueológico, certamente com significado científico. Pode levar até 6 meses de banho eletrolítico a limpar um arcabuz e quase 1 ano de trabalho a descobrir a forma do punho deste sabre. As descobertas são cuidadosamente catalogadas na posição em que foram encontradas, sendo simultaneamente estudada a sua localização nos manifestos de carga obtidos nos registros históricos. Claro que, em termos práticos, o lucro é obviamente o objetivo final dos caçadores de tesouros. Nas lojas dos pequenos mas lucrativos museus de Mel Fisher, esta bala de canhão com certificado de autenticidade e registro histórico vende-se por uns meros 5 ou 6 contos ao câmbio atual, enquanto que balas de mosquete, igualmente autenticadas, custam menos de 1.500 escudos cada. Os objetos de ouro são necessariamente mais caros e podem comprar-se também por preços acessíveis reproduções de praticamente tudo o que é encontrado, de peças de joalharia a instrumentos de navegação. A trabalhar no Laboratório de Recuperação e Conservação do Museu de Mel Fisher, há entretanto vários arqueólogos. Robert Marks também já contratou os serviços de um arqueólogo para as explorações que tenciona fazer em águas portuguesas. E foi em Cascais que a equipa de reportagem encontrou o arqueólogo português que vai trabalhar para Robert Marks. Mário Jorge de Almeida, o ex-braço direito do diretor do Museu Nacional de Arqueologia. Mário Jorge confessa-se atraído pela tecnologia de Bob Marks. A resposta à falta de eficácia da máquina estatal será a caça ao tesouro por privados, nomeadamente por estrangeiros? Eu não chamo caça ao tesouro. Vamos lá ver, se nós dizemos que há caçadores de tesouros que estão interessadíssimos na nossa costa, pois naturalmente que sim, porque toda a gente sabe que ela é rica em despojos. Agora, o que me parece é que hajam regras de jogo e reconvertam-se esses ditos caçadores de tesouros, imponham-lhes regras para trabalhar, porque eles meios têm-nos. Marks diz ter no seu currículo a descoberta do navio onde naufragou Afonso de Albuquerque, o Flor de Lamar, do qual guardou estas peças. O ouro e as obras preciosas que Afonso de Albuquerque queria trazer consigo, isso Marks diz que teve que entregar à Indonésia, em cujas águas o Flor do Mar se afundou há mais de 3 séculos. E Robert Marks diz que agora o seu sonho não é só recuperar a carga dos navios, é também voltar a fazê-los flutuar. O Sr. Robert Marks, que sendo efetivamente um grande caçador de tesouros à escala internacional, salvo uma escavação que ele realizou em Porto Royal há 20 e tal anos, não fez mais do que agitar águas, anunciar descobertas que nunca foram fundamentadas, a começar pelos célebres 2 barcos fenícios que ele refere na sua bibliografia de um projeto de Manila, que ele diz ter descoberto no Rio Arado, a começar pelas ânforas romanas que ele diz ter descoberto na Baía de Guanabara, a começar pela caravela portuguesa que ele diz ter descoberto na Baía de Guanabara, a começar pelos navios de Colombo que ele diz ter descoberto em Porto Royal, a começar pela Flor de Lamar, o navio de Afonso de Albuquerque que ele diz ter descoberto na Sumatra e que evidentemente não descobriu nada disso. Robert Marks já há muito que deixou de usar o funil ou métodos menos sofisticados e científicos de exploração. De resto, a sua especialidade são águas profundas. Aí, ele tornou-se num perito da utilização de veículos de controle remoto, como este do tipo do que descobriu o Titanic no Atlântico Norte. Estes equipamentos pertencem a empresas que os desenvolvem e depois alugam para todo o tipo de trabalho subaquático,
reparar cabos submarinos, sondas de petróleo ou recuperar o passado histórico. Robert Marks quer começar a atuar nos Açores e para isso está em vias de alugar à Harbor Branch, da Flórida, por mais de 5.000 contos diários, um dos seus navios oceanográficos, um robô de controle remoto e um mini submarino. O contrato está já a ser negociado para meados do ano que vem. Marks vai trabalhar com equipas com quem tem efetuado inúmeras missões com sucesso, ao largo da costa americana e noutras áreas. Este equipamento permite chegar sem dificuldades a profundidades superiores a 1000 metros, fotografar, filmar e, evidentemente, recuperar o que quer que lá esteja. Do you have any financial backing from Portugal, Portuguese I institutions? have a lot of offers from people in Portugal who want to join this. They're all waiting for me to get the permit issued to me first. What sort of return could they expect? Could they expect a financial return? Oh, absolutely. Vítor Cruz é o português provavelmente mais bem colocado para vir a lucrar muito com a exploração do património subaquático nacional. Tem 48 anos e uma vida sempre ligada ao mar. Empresário de sucesso, representa uma empresa francesa de material de mergulho que faturou no ano passado 150 mil contos em Portugal. Começou a praticar a caça submarina com 14 anos e foi 6 vezes campeão nacional individual nesta modalidade entre 1969 e 87. Durante esses anos descobriu e retirou do fundo do mar muitos achados, entre os quais várias ânforas e cepos romanos. Em outubro de 1991, na costa vicentina do Algarve, junto à praia da Carrapateira, descobriu com alguns amigos 30 a 40 canhões de bronze. Seriam os presumíveis destroços da nau espanhola Dona Joana La Condessa, afundada em 1555 com 73 caixotes de ouro e prata. Vítor Cruz mergulhou desde então na esperança febril de convencer o Estado a explorar ou a autorizar a exploração do local, sempre sem sucesso. Já no quadro da nova lei, apresentou há 3 meses uma nova proposta. Como é o achador, será a essa proposta que, em princípio, o Estado deve dar preferência. Contra Vítor Cruz, só pesaria a suspeita de já haver procedido clandestinamente a vários levantamentos no local, o que o interessado nega perentoriamente. Tanto quanto entendo, o senhor da Carrapateira não tirou nada? Não. Nunca? Nunca. Uhum. E sem ser da Carrapateira, é verdade que tem... Tirámos várias coisas. Posso lhe dizer que a minha vida, eu não sou um arqueólogo, não é? E caçador de tesouros? Também não sou. O trunfo de Vítor Cruz para conseguir a concessão da Carrapateira é este senhor carregado de baguetes. Chama-se Michel Lourdes e é um dos mais prestigiados arqueólogos franceses. Diretor do Departamento Estatal de Pesquisas Arqueológicas Subaquáticas, Michel Lourdes dirige desde há 7 anos as buscas efetuadas na Bretanha nos destroços de uma esquadra de 44 navios afundada em 1692 pelos ingleses. É uma pesquisa arqueológica de caráter exclusivamente científico e que apresenta muitas dificuldades. Apesar do local onde foi afundada a esquadra do Rei Sol estar sob constante mau tempo e as condições de mergulho serem quase sempre difíceis, há já 7 anos que a equipa de Michel Lourdes inventaria pacientemente os destroços daquela armada. Foram até agora 32 mil horas de trabalho, das quais 5 mil debaixo d'água, executadas a partir de uma base fixa em terra e de 2 barcaças de alumínio devidamente equipadas. 12 arqueólogos permanentes, com o apoio de 120 cientistas de 14 nacionalidades, já recolheram aqui o espólio suficiente para criar um museu marítimo. Um trabalho minucioso para reconstituir, pedaço a pedaço, um período da história de França. Foi a altura em que Luís XIV procurou ultrapassar as históricas deficiências técnicas francesas em matéria de construção naval e criar uma esquadra naval moderna. Os arqueólogos estão particularmente interessados em descobrir aqui as razões do eterno fracasso marítimo francês, que de derrota naval em derrota naval impossibilitou a França de se tornar numa das grandes potências marítimas do século XVII. Por comparação, o espólio de La Condessa é tanto ou tão pouco importante que, segundo Vítor Cruz, Michel Lourdes está disposto a abandonar a todo momento os altos cargos que ocupa em França para vir com a sua equipa trabalhar em Portugal. Esta seria a oportunidade de concretizar uma antiga ambição que lhe proporcionaria grandes dividendos académicos.
Dans le cadre de la problématique de recherche qui est la mienne et la problématique de recherche développée par cette équipe de fouilles, il est évident que si une épave nous paraît importante sur le plan scientifique au Portugal, mais je dis au Portugal, ça pourrait être en Hollande, en Angleterre, on se réserve au moins le droit de déposer une demande d'autorisation de fouille. Après, naturellement, il ressort des autorités locales de décider si cette autorisation peut être accordée ou pas. Nos últimos 2 anos surgiram em Portugal várias empresas interessadas na exploração comercial do fundo do mar. Estas imagens foram registadas há um ano atrás no estuário do Rio Sado e documentam os trabalhos de prospecção que ali foram realizados para determinar a localização de destroços com valor patrimonial. Estas pesquisas foram realizadas sob contrato precário então estabelecido com a Comissão dos Descobrimentos e delas resultaram algumas descobertas. As pesquisas foram dirigidas pelo engenheiro naval João Felipe Galvão, que hoje administra um projeto de exploração subaquática ao serviço de uma empresa entretanto constituída. A empresa Lex Rodia tem sede em Alcântara. O projeto, entretanto, entregue ao Estado é confidencial. O presidente da empresa é o almirante António Sacchetti. O almirante recusa-se a dizer quem são os seus sócios neste negócio e qual é a área que pretende explorar. Ex-vice-chefe de Estado-Maior da Armada, António Sacchetti, está hoje na reserva ativa e é o presidente do Conselho de Disciplina da Marinha. Neste seminário do Instituto de Defesa Nacional, vemo-lo ao lado do presidente da Comissão do Património Subaquático. Está superiormente autorizado a acumular funções e não vê nenhuma incompatibilidade entre as suas funções militares públicas e os seus cargos privados. Sr. Almirante Sacchetti, como Presidente do Conselho de Disciplina da Armada, não considera eticamente incorreto para um oficial superior da Marinha ser simultaneamente Presidente de uma empresa de caça ao tesouro? Bom, eu começo por não considerar que sou Presidente de uma empresa de caça ao tesouro, mas de qualquer maneira não existe nenhuma espécie de incompatibilidade. O facto, Sr. Almirante, é que a Marinha tem muita influência nesta matéria. E o facto também é que o senhor, enquanto almirante, convive diariamente, diria, com pessoas que vão tomar decisões que têm muita importância, que têm importância vital para o futuro da empresa de caça ao tesouro. Sim, senhor, concordo com isso, mas as responsabilidades da Marinha nesta matéria, que ainda não foram perfeitamente regulamentadas, poderão estar relacionadas apenas com a fiscalização. Ora, nós esperamos ter muitos mais contactos com o Estado português do que a mera fiscalização que será feita pela Marinha. No que diz respeito às boas relações com os indivíduos responsáveis, espero ter boas relações com esses, com outros nas universidades e nas academias onde trabalho e sei sempre respeitar as posições oficiais de cada um. Uma outra empresa, entretanto constituída, é a Arqueonautas, Sociedade Anónima. Presidida pelo Almirante Gomes Teixeira, inclui nos seus corpos sociais altas figuras públicas da aristocracia, das finanças, da ciência e da comunicação social portuguesas. Aderi, achei empolgante poder participar numa ação deste tipo e contribuir com o meu esforço para ver expostas nos museus deste país parte de uma riqueza que andou tanto tempo, tantos séculos escondida na nossa plataforma. E ganhar algum dinheiro com isso também, Sr. Almirante? Naturalmente, quem participa numa empresa comercial quer ver a sua atividade remunerada. A caça ao tesouro é essencialmente como um negócio que existiu em Portugal há uns anos, em que os agricultores portugueses eram confrontados com a compra possível de minhocas, lotes de minhocas. O truque era simples, resumia-se em eu compro 1000 contos de minhocas que pesam, não sei, 300 quilos. Ao fim de 3 meses, esse lote duplicou, porque a minhoca tem grandes características. A priori, a minhoca é boa para fazer carne para hambúrguer. Eu não encontrei até agora ninguém que aceitasse comer carne da minhoca. Mas o que é certo é que o negócio final não era realmente produzir minhoca, era vender a quem não percebesse nada de minhoca e do negócio da carne uma coisa que é, digamos, especulação. Disparar de vez em quando o canhão de Alcácer Quibir que tem na sua Quinta de Belas. Este é um dos pequenos prazeres de Rainer Deinhardt. De origem nobre e alemã, ele é o maior colecionador de armas existente em Portugal. Como é próprio dos colecionadores,
Rainer Deinhardt não vê qualquer inconveniente na exploração comercial dos tesouros subaquáticos nacionais. A sua casa é toda ela um grande museu com dezenas de armas medievais e centenas de raros mapas marítimos do tempo das descobertas. A sua grande joia, retirada do fundo do mar dos Açores, é esta espada de um oficial da Invencível Armada. Como grande colecionador, Deinhardt tem um ponto de vista pragmático sobre o património. Se as peças são portuguesas, é muito natural que elas não desaparecem e que fiquem cá pura e simplesmente porque o valor em Portugal é maior do que nos outros países. Se elas estão estrangeiras, então já não põe as mãos no fogo com tanta certeza, porque então existe sempre o problema da cobiça de alguém querer levar para fora. Até este momento deram entrada na Comissão do Património Subaquático 7 propostas de exploração comercial do mar português. Nenhuma cumpria todos os ditames da lei, razão pela qual foram pedidos esclarecimentos adicionais às empresas interessadas. 3 destes projetos encontram-se já em fase adiantada de apreciação. De acordo com o Presidente da Comissão, as primeiras decisões, tomadas com todas as cautelas, devem ser tornadas públicas antes do próximo verão. Que apesar destas cautelas todas, pode haver saques, fraudes. É evidente que sim, não sejamos ingênuos. Em todos os domínios existem. Os bons profissionais agradecerão este cuidado da lei portuguesa e a cautela com que vai proceder a Comissão. Aqueles que estão apostados a tornear a lei e a enriquecer-se à custa dela, fata la legge, fata la malizia, existirão sempre. Sem sombra de malícia e com propósitos exclusivamente culturais, há quem combata a alegada porta que a aplicação da nova lei abre aos lobbies nacionais e internacionais da caça ao tesouro. Porta-voz de um grupo de 250 arqueólogos amadores, Felipe Castro quer fazer a distinção entre a exploração científica privada e garimpagem subaquática. E em todo o mundo civilizado, por assim dizer, é a livre iniciativa que faz a arqueologia subaquática. Nos Estados Unidos, o Institute of Nautical Archaeology. Em França, no ano passado, os relatórios apontam para que mais de 90% da arqueologia tenha sido feita por privados, enquadrados por arqueólogos profissionais. Nós somos contra o amadorismo por um lado e contra a caça aos tesouros pelo outro. E mais, e somos contra esta confusão que se gerou entre a arqueologia subaquática e a caça aos tesouros. De alguma forma, os caçadores de tesouros internacionais, as milhões de dólares por ano e que estão cotadas na Bolsa, começam a aparecer cá uma data de empresários que estão ligados à destruição pura e simples do património que é da humanidade, com o fim de obterem proveitos. Haverá sempre um mergulhador à procura das riquezas que o mar esconde. Ouro, mistérios ou os tesouros da sabedoria. É o clássico confronto entre arqueologia científica e caça ao tesouro. O governo parece já ter decidido. Face ao mal maior da pirataria, vai proximamente privatizar de forma controlada os bens históricos por enquanto perdidos no fundo do mar.